Eletroquímica é o assunto de química mais cobrado da prova do Enem. De 2009 para cá já foram mais de 30 questões. Só que o problema, galera, é que infelizmente muitos alunos eles erram questões de eletroquímica do Enem. Pior que isso, alunos que são bons de química erram eletroquímica do Enem. E às vezes, galera, até alunos que são bons de eletroquímica erram eletroquímica no Enem. É o que, professor? Galera, o detalhe é que o Enem ele tem uma forma ligeiramente diferente de cobrar eletroquímica. E é nessa diferença, é nesse detalhe que muitos alunos erram. Basicamente, você precisa tomar um cuidado ou outro a mais quando se trata de eletroquímica no Enem. O objetivo desse vídeo aqui, gente, não é te assustar, tá? Nem fazer um pânico com eletroquímica. Mas é basicamente te mostrar qual é o caminho para você arrebentar em eletroquímica, o assunto mais cobrado de química no Enem, estudando da forma certa. Então, basicamente aqui, essa vai ser uma aula um pouco longa, tá bom? Eu devo dividir isso aqui em dois vídeos, em que vamos falar sobre reações de oxirredução, nós vamos falar também sobre potencial de redução e de oxidação e falar também um pouquinho sobre pilhas, englobando aqui cerca de 80% das questões de eletroquímica do Enem. E aqui eu vou te mostrar em alguns momentos esses detalhes que você vai precisar, tá bom? Para mandar bem a eletroquímica. Agora o detalhe é que isso vai aparecer um pouquinho ao longo de cada momento. Então precisa assistir o vídeo inteiro. E com esse vídeo, galera, e com o próximo, eu quero te dizer, você vai aumentar em muito suas chances de acertar essa questão quando ela aparecer no seu Enem. Então, galerinha, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho também para não perder o próximo vídeo, curtir, deixar seu comentário se você aprendeu alguma coisa aqui comigo, tá bom? Então, segue o vídeo. Fala, galera, tudo beleza? Tá preparado, preparada aí para falar sobre eletroquímica? Mas se prepara mesmo, tá? Tô falando do assunto mais cobrado do Enem. E nós vamos comentar aqui hoje sobre reações de oxirredução, vamos comentar sobre potencial de redução e vamos comentar o tópico 3 sobre pilhas, tá, gente? Basicamente isso que centraliza cerca de 80% aí das questões do Enem, beleza? Aí vou admitir para vocês, tá? Não sei se pilhas vai entrar nesse vídeo ou se vai ficar para um próximo vídeo. Beleza? Então eu vou ficar de olho aqui no tempo, se ficar muito longo o vídeo, eu coloco o tópico 3 para a próxima aula, beleza, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é uma reação de oxirredução? Esse é um ponto que passa muitas vezes desapercebido e muitas vezes ele é cobrado. Inclusive eu diria que isso aqui é mais cobrado do que a eletrólise, por exemplo. Então atenção aqui em reações de oxirredução, tá bom? O que é uma reação, galera, de oxirredução? Reação de oxirredução é aquela reação que ocorre com transferência de elétrons. Isso é uma oxirredução. A gente estuda na química inorgânica que existem diversos tipos de reações, né? Síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca e dupla troca. Na química orgânica tem adição também, eliminação, substituição, oxidação. Galera, na prática, todas essas reações químicas aí, deu uma travada aqui, não foi? Todas essas reações químicas vão se resumir a uma reação de oxirredução ou uma reação ácido-base de Lewis. Sabia disso? Ou a reação é oxirredução ou é ácido-base de Lewis. Mas isso é um ponto para uma outra conversa. Eu só quero te dizer que reação de oxirredução ela é super importante e engloba aqui várias reações que você já estudou. Beleza? Engloba aqui várias reações que você já conhece. Então, gente, o que caracteriza uma reação de oxirredução? Basicamente, a transferência de elétrons. Você sabia que o Enem já cobrou isso, gente? Dava uma reação química e perguntava, que reação é essa? E basicamente você tinha que marcar que era uma oxirredução. Gente, para saber que é oxirredução, só precisa saber de uma coisa. Transferiu ou não elétrons? Se transferiu, reação de oxirredução, ou redox. Não transferiu, então não é oxirredução, tá bom? Prof, como é que eu vou saber se houve ou não transferência de elétrons? Aí uma pergunta muito importante. Galera, eu sei se houve ou não a transferência de elétrons se ocorre ou não variação no NOx. Vou chamar de delta NOx, tá? Se um elemento químico tem mudança no NOx ao longo da reação, isso quer dizer que esse elemento químico ou ganhou ou recebeu elétrons. Mudança de NOx indica recebimento ou perda de elétrons. Então, basicamente, você vai olhar uma equação química, tá?
Daqui a pouco a gente vai testar uma com a questão do Enem, tá? Caiu ano passado essa questão aqui. E você observa o elemento no início e no fim da reação, o mesmo elemento. O elemento no início e o elemento no final da reação. Se houver variação no NOx, gente, então houve transferência de elétrons, tá bom? Então é assim que você sabe se é ou não uma oxirredução. Então, gente, ver se a oxirredução é muito fácil. Mudou um elemento que seja, pode ter 20, se mudar um, é uma oxirredução. Beleza, gente? Então vamos lá. Quando eu falo de transferência, eu tenho aqui duas etapas. Eu tenho uma etapa em que uma espécie vai perder o elétron e uma etapa em que alguém vai receber esse elétron. Não tem como ter uma transferência sem haver as duas etapas, gente. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando uma aula. Eu só posso dizer que eu te ensinei eletroquímica se você assistir esse vídeo. Se eu pegar esse vídeo e depois deletar, eu não ensinei a ninguém. Ou se eu pegar esse vídeo e não chegar na mão de ninguém, não ensinei a ninguém. Mas no momento em que você aprende, pronto, agora eu ensinei. Não dá para dizer que eu ensinei se alguém não aprendeu. Concorda comigo? Da mesma forma, gente, transferência de elétrons implica perder e ganhar elétrons. E por isso nós dividimos a oxirredução em duas etapas. Oxidação e redução. Então, o que é uma oxirredução, gente? Basicamente, é o todo das etapas, a soma das etapas de oxidação e redução. Então, aqui nesse momento, a gente vai desmembrar. Nós vamos deixar de olhar para o todo, transferência, e olhar para cada etapa. Olhar primeiramente para a etapa em que uma espécie perde o elétron, e depois olhar para aquela etapa que uma espécie ganha o elétron. Tá certo? Então, vamos começar com a oxidação. Oxidação é basicamente a etapa que uma espécie química... Professor, como assim espécie química? É porque pode ser um átomo, pode ser um íon, tá bom? Então, essa espécie química dá elétrons. Uma espécie dá elétrons. Vou botar o elétron com esse E-, tá bom? Uma espécie deu elétron, eu chamo de oxidação. Então, quando você fala, a placa-mãe está oxidada, o ferro oxidou, tal coisa oxidou, gente, estamos falando de algo que está perdendo elétrons. O termo oxidar vai ter em sua origem uma relação com oxigênio, tá? Mas isso é um papo para outra conversa. Eu falo normalmente isso quando eu abordo oxirredução orgânica. Mas pense aqui nesse ponto, tá bom? Espécie deu elétron, oxidou. Apesar do nome puxar para oxigênio, pense que quem oxida dá elétrons. E agora eu preciso da outra parte do processo, né, gente? A outra parte para compor esse todo aqui. Uma espécie dar elétrons, ok. Mas eu preciso também de uma espécie para receber elétrons. Nessa etapa em que uma espécie recebe o elétron, em que uma espécie química recebe o elétron, nós dizemos que houve uma redução. Houve uma redução. Beleza, galerinha? Então aqui eu tenho essas duas etapas. Tem a oxidação e temos também a redução. E aqui, galerinha, eu vou precisar de usar muitas técnicas para você fixar o que é a oxidação e o que é a redução. Porque senão corre o risco de, no final do ano, você chegar no Enem e ficar na dúvida, mas vem cá, recebe aonde? Então aqui é uma aula que a gente usa muitas dessas técnicas mnemônicas, né? Em que eu uso a palavra e o som que ela faz para associar com o conceito. Beleza, gente? Então, dá, oxida. Quem oxida, dá. Quem reduz, recebe. Reduz, recebe. Reduz, recebe. Oxida, dá. Oxida, dá. Oxida, dá elétrons. Beleza? Então, quem oxida, dá elétrons. Quem reduz, recebe. E você não pode perder, tá, gente? Não pode perder isso aqui, porque isso aqui é o básico da eletroquímica. E muitas vezes esse básico aqui, que te ajuda a eliminar 2 ou 3 proposições, que te ajuda a eliminar aqui uma questão, que ajuda você a marcar a questão correta, a alternativa correta, beleza? Então, oxidação dá elétron, redução, a espécie recebe elétrons. Mas eu disse para você que eu sei que houve uma transferência de elétrons quando ocorre variação no NOx. Da mesma forma, galera, eu sei quando a espécie dá ou quando ela recebe o elétron de acordo com a variação do NOx também. Meu microfone caiu aqui, mas eu acho que está dos conformes. Quando a espécie dá ou recebe elétron pelo NOx também. Para eu saber quem foi que perdeu e quem foi que ganhou, eu vejo o NOx. Galera, o NOx é basicamente o extrato bancário.
pense que você paga uma fatura, tá? Um dia depois, ainda está com fatura aberta. 2 dias depois, fatura em aberto. Só que no seu saldo tem lá que você pagou a fatura. Se lá ainda está dizendo que não pagou, meu irmão, esse dinheiro vai entrar de alguma forma. Porque não dá para o dinheiro sair de algum lugar e ele sumir, ele vai chegar na conta de alguém. Consegue entender a ideia? Então, da mesma forma, o Knox ele demonstra o caminho que o Eletron fez. Assim como no seu extrato diz assim, ó, saiu dinheiro daqui. Ou entrou dinheiro aqui. Se entrar, melhor, né, gente? Se entrar dinheiro, melhor, né? Da mesma forma, o Knox ele demonstra, gente. Demonstra da onde sai o elétron e demonstra aonde o elétron chega. Se ligou aí, galera? Então, é o seguinte. Eu preciso agora entender o que é que vai mostrar nesse saldo no extrato, no Knox, quando tiver perda de elétrons, quando der elétrons. E o que é que mostra no Knox quando receber elétron, galera? Galera, basicamente aqui você tem que lembrar que elétron é uma partícula negativa. Muitos dos problemas que os alunos têm em oxirredução, olha o que eu vou te falar aqui, gente, tem a ver com o fato de que o aluno não entendeu que a parada é com elétron. Parada com elétron é diferente. Porque como o elétron é uma partícula de carga negativa, as coisas parecem estar invertidas. E aqui tem aluno, meu Deus do céu, eu juro pra você que eu botei o nome do canal Química Faz Sentido por causa dessa aula. E você vai entender da hoje porque surgiu o nome do canal aqui agora, tá bom? Galera, escute aí, tá? Aqui é uma coisa, eu vou dizer pra você, tá? Sem brincadeira, eu só me toquei aqui agora. O nome do canal, ele surge disso aqui, tá bom? Entendendo o que é... Porque o aluno não entende o que tá acontecendo aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Basicamente, quando a espécie química dá elétrons, quando a espécie química perde elétrons, o que acontece com o seu NOx? Galera, lembre que o NOx, né? Lembre que o elétron tem carga negativa. Se você manda uma carga negativa embora, gente, esse NOx vai aumentar. Porque você perde carga negativa. É a mesma coisa do banco me ligar hoje e dizer, Matheus, tivemos um problema aqui no sistema e perdemos sua dívida. Lembra da sua dívida que você fez com a gente? Acabamos de perder a dívida. E aí a gente não conseguiu achar, infelizmente, Matheus, perdemos sua dívida. Poxa, meu saldo fica positivo, né, gente? É mais fácil ele cobrar 2 vezes que perder uma dívida, né? Isso já aconteceu com você aí, já? Você conhece algum caso assim, gente? Alguém que perdeu a dívida? Depois me conte aí, tá bom, gente? Mas é mais fácil cobrar 2 vezes do que, né? Que perca uma dívida de alguém, não é verdade? Mas enfim. Quando a espécie perde o elétron, gente, é como perder uma dívida, o saldo aumenta. Aí tem gente que fica aqui, meu Deus, mas como é que tá dando e tá aumentando? Porque tá dando uma coisa negativa, gente. Percebeu aqui a lógica? Então o ponto é que quando ocorre uma oxidação, o NOx aumenta. O NOx aumenta. E quando uma espécie recebe o elétron, galera, preste bem atenção aqui, tá? Quando a espécie recebe o elétron, galerinha, recebeu o elétron, recebeu carga negativa. É como se eu te dissesse, ó, de aniversário eu vou te dar uma dívida. Já pensou? Que presente bom, retado esse, de brother, né? Eu vou te dar uma dívida de aniversário, de presente de aniversário. Pô, pelo menos eu ganhei alguma coisa, né? Não, né, gente? Que maluquice é essa? Vocês também fazem umas viagens aí, né, gente? Pô, mas não é possível um negócio desse. Se recebe elétron, recebe uma coisa negativa, o NOx vai diminuir. Então, gente, o NOx reduz, tá? Eu vou usar a palavra reduzir, o NOx reduz, e não o NOx diminui, para você lembrar que na redução o NOx reduz. Galera, olha só que coisa bonita, gente. Porque a química, pô, a química é uma coisa tão maravilhosa, que quando reduz, ocorre a redução, o NOx ele reduz. Olha só como isso aqui, gente, é uma coisa do universo querendo dizer para você, ó, me acerte. Essa é uma questão, tá? Oi, eu sou uma questão do Enem. Me acerta, me acerta. É basicamente questão, gente. E você querendo criar bloqueio, né? Mas é simples. É simples, tá? Então, se recebe elétron, carga diminui, carga reduz, então sofreu uma redução. Agora eu vou fazer um terceiro comentário, diferenciando oxidação de redução, que é aqui que os alunos, tá? Os outros, não vocês, pegam mais A. Vocês não vão pegar porque vocês já entenderam que química faz sentido. Na verdade, olha só, galerinha. Olha só. Vocês concordam
que você só está aprendendo isso aqui porque eu estou te ensinando? Não é querendo me gabar não, gente, mas estou dizendo, nesse momento, o que você aprendeu aqui, você aprendeu porque eu disse que ia gravar esse vídeo e te ensinar. E você concorda que se isso é uma troca, eu só posso ensinar porque você me deu essa moral e disse, rapaz, vou assistir o vídeo desse barbudo aí com cara de maluco. Eu só ensinei porque você aprendeu, papai. Se você não aprende, eu não ensino. É uma via de mão dupla. E a gente vai destacar o que é uma oxidação e o que é redução, olhando por outra perspectiva agora, que é olhando o que eu faço no outro, e não o que acontece comigo mesmo, tá, gente? Então vamos parar com esse egoísmo aí, tá, gente? Esse egoísmo de, que meu Deus do céu, oxidei, reduzi. Não, gente. O que acontece com o outro lado da seta aí? Então, galerinha, nós dizemos que, olha só, preste atenção, tá? A espécie química que sofre oxidação é o agente redutor. Preste atenção, tá? É o agente redutor. Enquanto, por sua vez, a espécie que sofreu a redução, meu Deus, isso aqui é lindo, viu? É o agente oxidante. Gente, eu tô aqui surtando, viu? Eu comi chocolate hoje, tá, gente? Comi bastante doce e eu tô aqui virado do 220. Galera, quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Por quê? Porque quando ele oxida, ele deu elétron. E quando ele dá elétron, ele faz alguém receber o elétron. O de cá só recebe porque o de cá deu. Não dá para o de cá receber se o de cá não der, gente. É uma via de mão dupla, entendeu? Já? Então, como ele faz o outro reduzir, ele é agente redutor. Agente é para dizer a ação que ele está fazendo o outro, que ele está permitindo que o outro realize. O de cá é o agente oxidante porque quando ele recebe elétron, ele permite que o de cá dê elétron. Quer dizer, eu quero dar uma aula, minha gente, mas você precisa assistir essa aula. O de cá, ele quer receber elétron, mas só recebe se alguém der. E o de cá só dá se o de cá receber. É uma via de mão dupla. Então, galera, o aluno que erra eletroquímica, ele cria aqui uma trave e fala, química é tão complicado. Aí o professor fala, não, gente, faz sentido. O aluno fala assim, rapaz, esse professor, ele quer me enganar, né? Ele quer me convencer que faz sentido, mas assim, ó, aluno, gente, eu tô falando isso é coisa séria, tá? Tô brincando, mas tô falando coisa séria. O aluno, ele fala assim, não, eu sei como é que é isso aqui na prática, gente. Eu sou já vestibulando profissional e é o seguinte, eu vou gravar meu macete. Eu vou lembrar que é só fazer o contrário. Olha só essa viagem desse aluno, gente. Esse é um aluno real, tá, gente? Não tô brincando, não, é um aluno real. Ele fala assim, vou pensar que é o contrário. Dá era para diminuir, mas vou botar que é o contrário, vou botar aumentando. Aí o aluno tá, ó, que psicopatia, viu? Então, já que oxida é o contrário, reduz. Aí o de cá, reduziu, né? Recebeu era para aumentar, mas vai reduzir porque na química é o contrário. Gente, esse aluno pode acertar essa questão amanhã, mas no Enem ele vai errar. Infelizmente, porque o seu cérebro, ele não vai lidar com isso. Ele não vai lidar com a lógica de você aprende uma parada, porque é o contrário, minha gente, pelo amor de Deus, não dá, meu Deus, você lembrar da coisa porque é o contrário. E às vezes tem uma questão que é super óbvia. E o aluno, ele erra a questão porque ele fala, eu acho que é isso, vou marcar o contrário. Já aconteceu com você, gente, você marcar a alternativa errada, sabendo qual era a verdadeira, que você ficou assim, velho, deve ser o contrário. Gente, eu tô falando sério, isso é uma coisa, eu acho que de tudo que eu já vi, de todos os meus alunos, gente, eu tô um aluno pra caramba, e eu tô um aluno mais maluco que o outro. Mas eu acho que a coisa mais bizarra que eu já ouvi é chegar numa prova, saber a verdadeira e marcar errada porque acha que é o contrário. Gente, isso não faz sentido. E aí eu lembro que foi exatamente nesse momento aqui que eu pensei no nome do canal, Química Faz Sentido. Porque, galera, se você entender que a parada ela tem um passo a passo, que o negócio se encaixa, vá por mim. Pro longo prazo é mais saudável. Pro longo prazo é mais saudável. Fechou aí comigo? Fecha comigo, tá? Confia aqui que o negócio funciona. Então a parada faz sentido. Tá certo, galerinha? Essa é a questão do Enem 2020, digital. Tá certo? Eu vou tentar aqui lembrar de botar na edição para a questão aparecer por aqui ou por aqui. Gente, meu sonho que foi isso aqui, tá? Tá falando e tá aparecendo essa coisa do nada, entendeu, gente? Então, editor, coloca aí, tá, gente, o editor aí, por favor. Essa questão aqui desse lado, tá, editor? Por favor, editor, bota a questão aqui. Gente, eu sou editor, tá bom, gente? Eu sou editor. Então, vamos botar aqui essa questão. Só para você bater o olho, tá? Só para bater o olho mesmo. Então, basicamente, a questão ela descreve uma reação química
E ela quer nas alternativas que você saiba quem reduziu, quem oxidou, quem é o agente redutor, quem aumenta a NOx, quem perdeu, quem deu elétron. É basicamente o que a questão quer. Galera, olhando essa reação, gente, eu fiquei chateado porque tomou meu quadro inteiro, velho. O Enem, às vezes, ele faz uma sacanagem, né, gente? Olha o tamanho dessa reação. Que necessidade tem disso aqui, minha gente? Vocês não acham que é um desperdício de caneta, não? Eu acho. Mas tudo bem. Então eu vou aqui calcular o NOx de cada espécie química. Eu vou te dar uma primeira dica, tá? Não olhe para o coeficiente estequiométrico quando quiser calcular o NOx. Ele não serve para nada. Não muda em nada o NOx pelo coeficiente estequiométrico. Galera, aqui nesse momento, você precisa de umas regrinhas de NOx, tá bom? E eu não vou me preocupar com essas regrinhas aqui agora. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Tem elemento aqui que o NOx é fixo. Quando for fixo, vou usar o piloto roxo. Se você não sabia esse NOx, que ele era fixo, você precisa botar na tabelinha de NOx, tá certo? E quando for NOx variável, eu vou usar o piloto laranja. Fechou? Fechou, prof. Gostei. A prata tem NOx fixo. É igual a mais 1. Beleza? Isso para cada átomo de prata, tá, gente? O NOx é fixo para cada átomo individualmente. Como tem 2 átomos, vai dar mais 2, tá? É só multiplicar o NOx do átomo vezes a atomicidade, o índice, dá igual a mais 2. Para isso ser igual a zero, tá, gente? O princípio é esse, tá? A soma do NOx é igual a zero. Então, qual deve ser o NOx do enxofre? Menos 2. Opa, você viu que eu sei muito bem o que é o menos 2, né? Vocês viram isso, minha gente? Isso aqui é o quê? A pessoa deu quantas aulas hoje? 37? Por aí, né? 52 aulas hoje? Mais ou menos isso. Então, eu falei menos 2, escrevi menos 1, né? Então, aqui é menos 2, tá? Como só é um átomo de enxofre, menos 2 é o total e o NOx do próprio enxofre, tá bom? Primeiro NOx já foi. Alumínio, substância simples. Substância simples, o NOx é igual a zero, tem que saber. Aqui é todo mundo fixo, tá? Na é mais 1, porque é da família 1A. Oxigênio é menos 2. Hidrogênio é mais 1. Vamos lá. Ag, substância simples, NOx igual a zero. Na, família mais 1. Família 1A, mesma coisa, tá? Na, família 1A, então é mais 1. É mais 1, só que tem 2 Na. Mais 1 é para cada Na. Mais 1 vezes 2 dá igual a mais 2. Para dar igual a zero, o S precisa ser igual a menos 2, tá bom? O S tem que ser igual a menos 2. Firmeza? Então achei aqui o do S. Mesma coisa aqui, tá bom? Na, o NOx é fixo, mais 1. Aéreo, o NOx é fixo, mais 3. O O, o NOx é fixo, é menos 2. Se você reparar, tá? Aqui também vai anular, porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 3 e com mais 1 também anula. Mas nem me preocupei com isso aqui, tá? Porque cada um tem seu próprio valor de NOx e é fixo. Tá certo? O hidrogênio NOx mais 1, o oxigênio NOx menos 2. Se você reparar, galerinha, essa questão aqui, o cálculo do NOx, se detém a saber o NOx do Ag, do Na, do O, do H e aqui saber o NOx do Al. Tem que saber NOx fixo. Tá bom, gente? Então, assim, ó, essa aqui, ó, NOx é uma etapa, é um pré-requisito para eletroquímica. Tá bom? E não é difícil. NOx não é difícil. Beleza? Então é só saber o NOx aqui que a questão agora ela vai. Gente, eu vou dizer para você, tá bom? O aluno que erra isso aqui não é porque não sabe NOx. Se você não sabe NOx ainda, você precisa aprender NOx. Mas eu vou te dizer que esse não é o maior problema. Aprendendo NOx, isso aqui ainda vai ser uma grande trava. Precisa voltar aqui, beleza? Para a gente massacrar essa questão. Então agora eu começo a observar se houve ou não o delta NOx. Eu vou observar se houve ou não delta NOx. Se teve alguém com NOx aumentando, se teve alguém com NOx reduzindo. O que você faz basicamente, galera, é comparar o elemento químico quando estava no reagente com o elemento químico quando estava no produto. É basicamente o que você faz. Comparar o reagente com o produto, o mesmo elemento químico. Então vamos lá, o Ag aqui é mais 1, o Ag aqui é 0, mudou o NOx. Olha que lindo. Quando eu falo do Ag, tá, gente? Vou botar aqui do lado, tá bom, gente? Para não ficar sem espaço.
O Ag, ele saiu de mais 1 para 0. Mais 1 para 0. Ok? Vamos olhar o S? Menos 2 e aqui, menos 2, não mudou. Alumínio, 0. Alumínio, mais 3. Mudou o NOx também. Estava 0 no início, no final está o quê? Mais 3. Então, alumínio, ele sai de 0 para mais 3. Ok? Bora ver se mais alguém mudou. A chance é que só muda um aumentando e um diminuindo. Mas vamos olhar de qualquer forma, tá? O Na estava mais 1, continuou mais 1. O O menos 2 continuou menos 2 e menos 2. O H está mais 1, H está mais 1. Então, mudou somente Ag e alumínio. E aqui agora, galerinha, a parte decisiva. Tava mais 1. Foi para 0. O NOx aumentou ou diminuiu? Mais 1 para 0 aumentou ou diminuiu? Mais 1 para 0 diminuiu. Reduziu o NOx, então foi uma redução. Basicamente, esse Ag aqui, ó, gente, esse de cá, essa espécie química aqui, ó, gente, essa espécie química aqui, ó, eu vou destacar, tá certo? Basicamente, ela sofreu uma redução. Eu sei disso porque um de seus elementos, que é o Ag, teve seu NOx diminuído. O foco é sempre no reagente, tá? Eu olho ele no reagente, olho ele no produto. Então eu falo que para isso virar isso, teve que sofrer uma redução. E eu falo que a substância toda, eu falo o Ag2S reduziu. Beleza? O Ag2S sofreu redução. Agora vamos para o Al. Saiu de 0 para 3. 0 para 3 está aumentando. Aumentou, oxidou. Reduziu, diminuiu. Oxidou, aumentou. Então sai de 0 para mais 3, aumentou. Então de cá, eu vou colocar com a outra cor, beleza? Esse de cá, ele sofreu oxidação. Bora para as alternativas, gente? Bora para as alternativas? Vou ler com vocês, tá bom? Primeira alternativa. A prata reduz o enxofre. Prata, Ag reduz enxofre. Gente, o enxofre estava menos 2. E aquele também está menos 2. Então, não aconteceu nada com o enxofre. Nem redução, nem oxidação. Ok? Íon sulfeto que sofre oxidação. O íon sulfeto é o enxofre, né? Menos 2. Para menos 2 não mudou nada nele também. Íon hidróxido, que é o OH, que atua como agente oxidante. O OH não mudou o NOx nem do O, nem do H. Então, não é nada. Beleza? Alumínio, que atua como agente redutor no processo. Alumínio estava com 0, foi para mais 3. Sofreu uma oxidação. Só que ele falou que é um agente redutor, né, gente? Presta atenção, ó. É um agente redutor. Quem sofre oxidação é o agente redutor porque faz uma outra espécie reduzir. Beleza, galerinha? Então, item D, essa é a nossa alternativa verdadeira. Beleza, gente? Então, repara, esse aqui é só um exemplo de uma questão do Enem que você resolve sem saber o que é uma pilha, sem saber o que é cátodo, saber o que é ânodo, sem saber o que é o polo positivo e negativo, saber o que é DDP, sem usar potencial de redução, só por saber conceitos simples de oxirredução. E essa não é uma questão isolada. Essa é uma questão que exemplifica muitas outras. Tá bom, galerinha? Então, isso aqui é oxirredução. Firmeza, galera? Então, galerinha, agora que você já entendeu bem o que é uma oxidação, o que é uma redução, eu vou te dar um recurso a mais para complementar os seus conhecimentos a respeito de um processo de oxirredução. Beleza? O que eu vou te dar aqui, o potencial de redução, é um recurso que eu utilizo para prever como a reação acontece, ou para prever a capacidade de uma substância de reagir de uma certa forma ou de uma outra forma. Então, por exemplo, como é que eu saberia que o alumínio ele oxida? Aqui eu sei porque eu olhei o NOx, né? Mas teria como eu ter uma ideia que isso é possível de acontecer? Teria como eu saber que o alumínio ele faz isso com facilidade? Teria como eu estabelecer um padrão para isso? Galera, isso tudo tem a ver com o nosso potencial de redução. O potencial de redução está representado pelo ERED, olha só, ERED. Normalmente a gente bota aqui esse símbolozinho para dizer que a gente está medindo
em condições padrões, tá? Mas isso aqui não vem ao caso, não. Tá bom? Então, galerinha, o que é indicado pelo potencial de redução? Galera, o que estaria dizendo? O que eu estaria dizendo se eu te dissesse, você tem muito potencial, fulano? Você tem muito potencial, pô. Muito potencial é tipo assim, né? Muita capacidade. Perceba que é a mesma coisa. Muito potencial quer dizer que tem muita capacidade. Velho, você tem muito potencial, você vai passar. Ouvi isso aí, tá? É pra você, viu? Você tem muito potencial, você vai passar. Aí você entende o quê? Caramba, eu tenho muita capacidade. Eu sou muito capaz. Então, sempre que você vê potencial de redução, pense que é a capacidade. Porque é exatamente isso que serve o potencial de redução. Ele serve para indicar a capacidade de uma espécie química reduzir. Potencial de redução indica a capacidade de uma espécie química reduzir. Por isso que é potencial de redução. OBS, tá? OBS. O potencial de oxidação, é lógico, indica a capacidade de uma espécie oxidar. Tá bom? Existe também a oxidação, mas a gente não costuma falar tanto sobre ele, porque ele é meio que subentendido nas questões. E você vai entender isso aqui, e como é que o Enem ele cobra isso, e cobrou inclusive no ano passado, tá? Estou pegando aqui questões de 2020, justamente para você perceber que se você visse essa mesma aula no ano passado, no Enem 2020, você teria feito essas questões. Se ligou? Então, olha só, gente. Eu coloquei aqui duas equações. A primeira tem o Zn mais 2, mais 2 elétrons, formando o Zn neutro. Eu quero que você entenda, gente, que aqui é uma redução, tá? É uma redução porque o NOx era mais 2 e foi para 0. Se estava mais 2 e foi para 0, reduziu, né, gente? Se estava mais 2 e foi para 0, então o NOx reduziu. Mas além disso, gente, sempre que o elétron está no reagente, é uma redução. A gente olha o NOx porque normalmente as questões não dão elétron. Normalmente elas não dão elétron. Então, como elas normalmente não dão elétron, o que a gente costuma dizer? A gente costuma olhar pela variação do NOx. Mas se deu elétron, estando no reagente é uma redução. Estando no produto é uma oxidação. Porque é como se esse N+, ele ganhasse o elétron, ele se juntasse, ele ganhasse, recebesse o elétron. Beleza? Aqui da mesma forma é uma redução, só que do cobre mais 2. Eu sei disso porque o NOx era mais 2 e foi para 0. NOx reduziu, é uma redução. E sei porque o elétron está no reagente também, está antes da seta. E aí, galerinha, eu dou o potencial de redução do Zn mais 2 e dou o potencial de redução do cobre mais 2. Primeira chave para você virar aqui, gente, que eu vou usar muito mais na próxima aula da gente, é a chave de que esse potencial é para o Zn mais 2. Aqui estou falando do quão capaz é o Zn mais 2 de ganhar elétron e formar o Zn. E aqui eu estou dizendo o quão capaz é o cobre mais 2 de ganhar 2 elétrons e formar o cobre. Nessas equações aqui, gente, quem reduz é o Zn mais 2 e o cobre mais 2. Não o Zn ou cobre. É o Zn mais 2 que pode reduzir e virar Zn, ou o cobre mais 2 que pode reduzir e virar o cobre. Então, galera, em hipótese alguma, você me diria que isso aqui tem a ver com a redução do zinco metálico ou do cobre metálico. Aqui é da redução dos íons de zinco e cobre, formando os metais zinco e metal cobre, tá bom? Então, galerinha, olhando para essas duas situações, olhando o potencial de redução do zinco mais 2 e o potencial de redução do cobre mais 2, quem tem maior capacidade aí? Quem vai sofrer redução com maior capacidade? Gente, quanto maior o potencial, maior a capacidade. Fica evidente que esse de cá, ó, gente, é o nosso vencedor. Aqui ele tem uma capacidade de mais 0,34 volts. Como eu disse, é só um indicativo, tá? É claro que volt não é unidade de capacidade, mas só para você entender que aqui é mais capaz de reduzir que o de cá, que é um valor negativo. Tá bom? Então esse reduz com maior facilidade, tem mais capacidade de reduzir. Ou seja, se tiver apenas 2 elétrons no mundo, e aqui o Zn mais 2, e aqui o cobre mais 2, ou o cobre mais 2 ganha os 2,
elétrons, ou Zn mais 2 ganha os 2 elétrons. E aqui partiu para a competição, Zn mais 2 e cobre mais 2. Quem é que ganha o elétron? O de cá, porque tem maior potencial, maior capacidade. Então, galerinha, valor de potencial maior, maior capacidade. Agora, só uma observação, que na nossa próxima aula, quando eu falar sobre isso, você vai entender onde eu quero chegar. Esse é o potencial do cobre mais 2. Não é que o cobre reduz mais que o zinco. É o íon cobre que reduz mais que o íon zinco, tá? O foco é sempre o nosso reagente. Galera, da mesma forma que eu te dei potencial de redução, eu poderia ter te dado também, ou você poderia deduzir daqui o potencial de redução, tá bom? Desculpa, o potencial de oxidação. Da mesma forma que eu te dei redução, eu poderia te dar redução e impedir que você soubesse a oxidação. Você tem como saber qual é o potencial de oxidação, mesmo que eu não colocar isso no texto. O potencial de oxidação está lá. Como é que eu saberia o potencial de oxidação? Basicamente, você inverteria essa questão, essa equação, tá? Então, aqui na redução, Zn mais 2 ganha 2 elétrons e forma o Zn. Eu poderia inverter. Pegar o Zn, formando 2 elétrons e Zn mais 2. Quando eu inverter a equação, essa passa a ser uma oxidação. É o processo contrário. Eu poderia aqui, gente, escrever essa equação, tá bom? Eu vou colocar aqui só para você entender o que eu quero dizer, tá bom? Eu poderia escrever assim, ó, Zn, depois eu falo sobre isso aqui, tá? Zn mais 2 mais 2 elétrons. Eu investi, tá certo? Fazendo isso, gente, esse é o potencial de oxidação. Fazendo isso, eu tenho o potencial de oxidação. Eu tenho a equação de oxidação. Por quê? O NOx 0 a 0 foi para mais 2. O NOx aumentou. E elétron está no produto agora. Se está no produto, é uma oxidação, tá? Então, quando eu falo de que eu posso ter oxidação, é basicamente inverter a equação, tá? Ou colocar cobre no reagente, formando 2 elétrons e cobre mais 2. Galera, o potencial de oxidação será basicamente o valor de redução com o sinal invertido. É o inverso da redução. O sinal invertido da redução. Como assim, galera? Se o potencial de redução do Zn mais 2 é de menos 0,76, o potencial de oxidação do Zn, olha que agora é o potencial do Zn, tá? Porque eu estou invertendo, agora esse que é o reagente. O potencial de oxidação vai ser igual a mais 0,76 volts. Poxa, professor, que massa, velho. Eu te dei redução, dá para saber a oxidação. É basicamente o mesmo valor, só que invertido. Da mesma forma, se eu inverter essa equação e mostrasse a oxidação, teria o cobre, formando cobre mais 2 elétrons. Então, já que é uma oxidação, eu daria para você o potencial de oxidação. Você teria como saber, melhor dizendo, o de oxidação. Então, se redução é mais 0,34 volts, pergunta, quanto é o de oxidação? É o mesmo com sinal invertido, ou seja, menos 0,34 volts. Beleza, galera, é o mesmo, só que agora com sinal negativo. Minha pergunta, eu vou perguntar, eu quero ver se você entendeu isso aqui, tá? Eu olhei redução e eu disse, o de cá tem maior capacidade de reduzir. Cobre mais 2 reduz mais facilmente. Agora, se eu perguntasse, quem oxida mais fácil? O Zn ou o cobre? Como é que você faria para saber quem oxida melhor? Quem tem maior capacidade de oxidar? Você já sabe a redução. E a oxidação? Bom, agora é só comparar o potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, mais facilmente oxida. Maior potencial, maior capacidade. Então, galerinha, quer dizer que esse de cá, ó, o potencial é mais 0,76 volts. O de cá, o potencial é menos 34 volts. Então, aqui tem maior capacidade. Então, na briga para ver quem oxida, gente, oxida quem tem maior potencial de oxidação. Firmeza? Se ligou aí na parada, a gente vai treinar isso aqui bastante quando eu falar de pilhas, tá bom? Quando eu falar de pilhas, a gente vai treinar isso aqui bastante. Tá certo?
Então é basicamente isso aí, tá bom? Galerinha, é o seguinte, ó. Sabendo que é potencial de redução e oxidação, você está preparado aí, tá? Eu vou pegar esse aqui que eu botei só como rascunho. Você já está pronto aí, está pronta para entender como funciona o metal de sacrifício e como funciona um antioxidante. Tá bom? Não agente, eu ia falar agente, né? Como funciona um antioxidante. Eu vou falar sobre metal de sacrifício porque nem cobriu isso no ano passado. Ele em 2020, daqui a pouco o editor vai colocar aqui, tá bom? Na tela essa questão. E falando sobre metal de sacrifício, eu vou aproveitar para falar sobre antioxidantes. O que é um metal de sacrifício? Galera, pense que existe um metal verde, metal qualquer, que você quer impedir que seja oxidado. Só que ele oxida com certa facilidade. O que é que você faz? Você pode colocar ele perto de outro metal que oxide mais facilmente. Você coloca esse metal a ser protegido perto de um metal que oxida mais facilmente. Aquele que oxida com facilidade, ele vai impedir que o outro seja oxidado. Por quê? Porque numa briga, para ver que oxida, o de cá sempre ganha. Sempre que for para oxidar alguém, o de cá é escolhido. É tipo quando você tem um amigo que é muito mais bonito que você, tem uma lábia melhor que você, é mais forte que você e ainda por cima miserável, tira a nota melhor que a sua. Velho, esse cara não dá pra ser amigo da gente. Um cara desse não pode ser seu amigo, né? Esse cara é basicamente um inimigo na sua vida. Você vai chegar, o cara tá ofuscando a sua estrela o tempo todo, né? Então que se for mais bonito que você, que seja pelo menos burro, né? Ou se for inteligente, que pelo menos seja um pouquinho menos simpático. Então, galera, se tiver uma briga para oxidar esse ou esse, rapaz, o de cá, que eu disse que tinha maior potencial de oxidação, sempre oxida. É basicamente isso que faz o metal de sacrifício. Pensa aí no navio, tá? Pensa que tem ferro no navio. Você quer proteger aquele ferro da oxidação. O que você faz? Coloca um metal de sacrifício e aí quando for oxidar alguém, em vez de oxidar o ferro do navio, que iria enferrujar, oxida o metal que tem maior potencial de oxidação, ou seja, o metal de sacrifício. Então, se o potencial de oxidação de um for de 2, o de outro tem que ser de 3, para sacrificar ele, para ele oxidar. Galera, é basicamente assim que funciona um antioxidante. A palavra antioxidante parece dizer que não vai oxidar, né? Parece que o antioxidante é aquele que impede a oxidação. E na verdade ele impede porque ele se joga na frente da bala. Sim, sabe aquele filme que tem um cara que na hora tem um cara que vai atirar no outro, né? Aí ele se joga, vai correndo. E ele se joga na bala. Aí você se pergunta, velho, por que em vez de correr na frente da bala, ele não correu na frente do bandido e tomou a arma do cara? Porque às vezes é a mesma distância. Às vezes o bandido tá aqui, a bala vai pra lá, o cara corre pra lá, velho. Você não entende porque o cara ele não vai em cima do bandido. Galera, esse é o antioxidante. Pense que por algum motivo tem alguma substância ruim no seu corpo, um radical livre da vida, que tá querendo roubar elétrons de uma substância boa do seu corpo. Uma célula importante do seu corpo. Ele quer oxidar algo do seu corpo. Só que se ele oxidar algo do seu corpo, isso pode ser ruim, porque ele pode desenvolver uma substância que possa depois desencadear uma formação de uma célula ruim, que pode levar à proliferação dessas células e desenvolver alguma coisa muito perigosa, que sabe até um câncer, por exemplo. Então, a função do antioxidante é falar, velho, não vai oxidar essa célula, que ela é muito importante. Me oxide. Quando eu falo antioxidante, parece que é assim, né? Vixe, detesto uma oxidação, mas não é. O antioxidante ele é assim, ó, me oxida, me oxida, me oxida, me oxida, me oxida, me oxida, me oxida. Basicamente é esse o antioxidante. Vocês viram isso aqui? Foi doido, não foi? Foi bizarro, né, gente? O que eu não fizer para vocês aprenderem isso aqui, ninguém mais faz, tá? Então o antioxidante, ele fala, me oxida, ele tem um potencial muito alto de oxidar. O potencial de oxidação é muito alto, gente.
O que é que vai acontecer? A gente tem mais ou menos alunos vendo isso, viu? O que é que vai acontecer? Quando essa substância oxidante, um radical livre da vida, quer oxidar uma célula sua, ele repara assim, velho, aqui tem uma célula para oxidar, beleza, tô doidinho por ela, mas aqui tem esse antioxidante, meu irmão, ó a vontade que ele tá de oxidar, aí tá lá ele, me oxida, me oxida, me oxida. Aí ele vai falar, faz o quê? Vai que onda, né? Ele vai lá e oxida o agente, ele vai oxidar o antioxidante. Então, ambos aqui, galera, apresentam um alto potencial padrão de oxidação. Ambos apresentam um alto potencial padrão de oxidação. Se ligou na parada? É isso aí. Então, quando eu falar tanto de metal de sacrifício quanto de antioxidantes, estamos falando de substâncias que oxidam com muita facilidade. Oxidam com, como falar, muita facilidade. Beleza? Apresentam um alto potencial de oxidação. Vou pedir pro editor aí, tá? Colocar a questão do Enem do ano passado, PPL, tá, gente? Enem PPL, tá bom, gente? Eu vou ler com vocês aqui, ó, gente, a questão e vou comentar aqui nas entrelinhas, tá bom? Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, né? Pode oxidar o tanque, minha gente. Resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Porque se você oxidar esse tanque, ele pode liberar algum íon ali, prejudicial, que é na gasolina, e aí, barril dobrado, né? Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, ou seja, metais que se oxidam no lugar do metal que está aí no tanque, né? Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro carbono, quer dizer que quer proteger o ferro, para o ferro não oxidar. Galera, eu quero proteger o ferro, tá? O aço é uma liga de ferro carbono, minha gente. Olha essa tabela aí. Eu quero alguém que seja um metal de sacrifício em relação ao ferro. Alguém que oxide mais facilmente em relação ao ferro. Agora preste atenção, galera, que nessa tabela aí, ó, nessa tabela basicamente tá todo mundo sofrendo redução. Como é que eu sei que é redução, já que ele não botou que é uma redução? Se você for olhar, por exemplo, a primeira, tá? Ferro 1 mais 2 virando ferro neutro. O NOx diminuiu, reduziu. E outro detalhe, elétron no reagente. Então aí tudo redução. Ou seja, se essa equação, fala baixinho, viu? Se essa equação é de redução, esses potenciais aí, ó, gente, são potenciais de quê? Potenciais de redução. Mas para eu ver quem reduz e quem... Para olhar quem reduz, eu olho o potencial de redução, mas para olhar quem oxida, eu olho o potencial de oxidação. Eu quero saber quem é que oxida melhor que ferro e não quem reduz melhor que ferro. Eu quero saber quem oxida melhor. Então, sabe o que você vai fazer? Vai pegar cada potencial desse, que é de redução, e vai inverter. Porque você quer o potencial de oxidação. Então, o ferro tem qual oxidação? Qual potencial de oxidação? Mais 0,44. E o zinco? Mais 0,76. E o cobre? Menos 0,34. E o níquel? Mais 0,25. E o cádmio? Mais 0,40. E o Hg, o mercúrio? Menos 0,86. Galera, se for o caso, volta isso aqui, tá? Para ver isso aqui de novo. Basicamente, eu inverti o sinal de cada um deles. Qual tem maior potencial de oxidação que o ferro? Depois que você inverteu, qual tem maior potencial do que 0,44? Qual é maior que 0,44? Somente o zinco, que é 0,76 volts. Só para você não se atrapalhar, tá? O mercúrio vai ficar negativo, tá? Inverteu, ficou negativo. Então, potencial negativo perde. Então, o zinco, galera, tem maior potencial de oxidação e, portanto, é ele que pode proteger o ferro. Isso quer dizer, galerinha, que se eu for escolher um metal de sacrifício para o ferro, dentre os citados aí, eu escolho o zinco, porque ele apresenta potencial de oxidação maior que o ferro. Beleza, galerinha? Então, basicamente isso aqui, gente, fundamentos de eletroquímica, tá? Tanto para falar de reações de oxidação, quanto falando aqui sobre o potencial de redução e oxidação, que tem a ver aqui com várias questões de Enem. Gente, eu te garanto que com isso aqui, você faz aí quase que metade das questões da eletroquímica do Enem. Se você não assistir a próxima aula, você já garantiu metade das questões de Enem de eletroquímica. E olha que a eletroquímica é o assunto mais cobrado do Enem.
e ORCAS são as de maior TRI, são as mais fáceis. Nosso próximo vídeo, tá bom? Eu vou falar sobre pilhas, beleza? Próximo vídeo falar sobre pilhas, que também vai pegar vai abocanhar aqui uma outra parcela bem grande das questões do Enem de Eletroquímica. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá seu like, comentário aí, beleza? E te espero na próxima aula. Grande abraço, galera. Até mais.